Você acredita em Deus? Você acredita que Ele é o Criador do universo? Ele criou todas as coisas com muita sabedoria, com muita perfeição? Se você acredita que Deus é o Criador do universo e que Ele criou todas as coisas com muita perfeição, será que Ele perdeu o controle? Ou tudo está sob seu controle? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Hélio Albuquerque, apresentador do canal De Frente com o Ateu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Canal este que está de cara nova, novo tema, novo nome. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, já vai logo se inscrevendo, acionando o sininho para você receber as notificações de quando nós mandarmos um novo vídeo para o canal. Se você já é inscrito, meus parabéns, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. Comente nos vídeos, deixe seus comentários, compartilhe e vamos que vamos, ok? Então o tema de hoje, um tema bastante interessante. Eu quero trazer um tema desse vídeo falando sobre a obra da criação. Vamos ver o mundo, vamos analisar algumas questões do nosso planeta, vamos ver como está e se realmente o Deus Criador do Universo, como diz a Bíblia, está no controle ou se ele perdeu o controle. Nós temos, por exemplo, uma matéria aqui que eu gostaria de ler sobre a água potável. Eu vou trazer pelo menos falando sobre a água potável, a alimentação da população mundial, a fome da população mundial, e vou falar também sobre como está a estatística, do crescimento da população mundial. Tudo isso nós vamos ver agora neste vídeo. E eu já começo lendo aqui para você. Espero que o volume da minha voz, a minha voz esteja saindo bem nesse vídeo. Eu estou num ambiente que eu não estou podendo falar alto, né? Mas pelo menos acredito que dá para você entender. Vamos falar então da água. A água é um recurso natural abundante no planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Trata-se de uma substância química formada pela junção de dois átomos de hidrogênio, H, e um átomo de oxigênio, O. Portanto, a fórmula da água é H2O. A água pode existir na natureza nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Isso aí você já sabe, né? Não precisa nem ser formado, nem ter faculdade para você entender os três estados da água, estados físicos da água. Então vamos lá. Então vamos aqui para alguns dados. Vamos ver, por exemplo, a distribuição de água no planeta. Depois nós vamos trazer os dados de como anda a população do planeta, porque é exatamente isso que vai nos levar para um texto da Bíblia. Aí a gente vai investigar e saber se realmente a gente vai tirar as dúvidas, chegar à conclusão de saber se Deus, como Criador do universo, Criador da Terra e todas as coisas, ele está no controle, ele criou tudo perfeitamente,
ou se ele perdeu o controle, ok? Então vamos lá. A distribuição de água no planeta. O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água. 70% da superfície do planeta é coberta por água, sendo que 97,5% dessa quantidade é de água salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos. A água doce apresenta apenas 2,5% e é dividida da seguinte forma: 68,9% em geleiras e calotas polares, 29,9% em águas subterrâneas, 0,3% em rios e lagos, veja bem, 0,3% de um total de 97% da superfície de água, né, que é coberta por água na Terra. Somente 0,3% é que formam os rios e os lagos em todo o nosso planeta, e 0,9% em outros locais como pântanos e umidades do solo. Ok? É preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. Infelizmente, não tem água para toda a população mundial, tá, pessoal? Por isso que eu trago esse vídeo, um vídeo bastante instrutivo, pedagógico. Isso já é um alerta para você aprender a utilizar a água, não desperdiçar, não estragar a água, né? Não desperdiçar a água, mas aproveitar com inteligência. Em alguns lugares da Terra, há grande disponibilidade de água doce. Em muitos outros, a escassez de água é uma realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos. Aqui no Brasil mesmo nós temos áreas semiáridas, o Nordeste, que é uma pena a forma de vida no Nordeste brasileiro. A gente não tem absolutamente como tem em outras áreas do nosso próprio país, nosso próprio Brasil, né? Eu estou, por exemplo, na região norte. Aqui no norte nós temos muita água. Na verdade a maior bacia aquífera de água doce e potável do mundo, né? A Amazônia. Porém, no Nordeste nós não temos essa disponibilidade. É uma área castigada. Os animais, a vegetação, a plantação, toda sofre e é castigada pela falta de água. Então, vamos lá. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta, como eu disse ainda agora, com aproximadamente 13,7%. Sobre a hidrografia brasileira, podemos destacar o Rio Amazonas, maior rio em volume de água do mundo, e o aquífero Guarani, é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. E nós temos o privilégio de tê-los aqui no Brasil, né? Então veja, a maior parte da água disponibilizada para utilização no planeta é utilizada na agricultura. Cerca de 69% de água é usada na irrigação. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Então vamos lá. A distribuição de água potável acontece de maneira desigual pelo mundo, e milhões de pessoas não possuem acesso a esse recurso, infelizmente. No Brasil,
35 milhões de pessoas. Hoje passou uma moto aqui. No Brasil, 35 milhões de pessoas não dispõem de água tratada e própria para o uso. 35 milhões. Nós temos 220 milhões de brasileiros, de pessoas no Brasil, e uma população de 220 milhões, e desses 220 milhões, 35 milhões de pessoas não dispõem de água tratada e própria para uso. A redução do acesso à água potável leva os indivíduos a buscarem outras fontes alternativas. Então, veja só. Muita atenção, peço a sua atenção agora para esses dados da OMS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2 bilhões de pessoas vivem em países onde há estresse hídrico, das quais quase meio bilhão retira água de fontes desprotegidas ou de reservatórios naturais impróprios. Além disso, 2 bilhões de pessoas consomem água contaminada com coliformes, mas esse valor é estimado para o total do planeta e não somente para os países de maior aridez. A Unicef aponta também que 4 bilhões de pessoas no mundo enfrentam pelo menos um mês ao ano de escassez de água. Ela também aponta que o acesso a fontes de água não potável e os períodos de seca tendem a aumentar no futuro. Veja só. Então, infelizmente, são milhões e bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável, água própria para o consumo. Olha, dados recentes apresentados pelo Instituto Trata Brasil mostraram que o número de brasileiros sem acesso à água tratada é de 35 milhões. O mesmo instituto indicou em outro levantamento que o índice de desperdício de água no país chega a 45% de todo o volume produzido, o que seria capaz de abastecer cerca de 66 milhões de pessoas. Em relação a isso, algumas questões podem ser um agravante para esse problema no futuro, como falta de saneamento, a contaminação dos cursos d'água com dejetos, o avanço do desmatamento e das queimadas e a má gestão do recurso. Então, todos esses dados que eu estou passando para vocês nesse vídeo agora, apesar que pode até parecer chato você estar ouvindo tudo isso, mas é importante. É importante porque o planeta, ele inspira cuidados e somos nós que temos que cuidar do nosso planeta, tá, pessoal? É nós que temos que cuidar da nossa água, de como utilizarmos. Imagina que para quem usa água potável nas grandes capitais paga um preço absurdo, né? Então imagina, é importante você cuidar da água, a água que você usa, e os rios, os igarapés, os afluentes, as fontes, tá certo? Então deixo aí o meu alerta, o meu recado. Vamos para a Bíblia agora. Eu quero ler um texto da Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. É o texto que vai falar sobre a criação do homem. Vamos lá. Então disse Deus: façamos o ser humano, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Opa, tem um cachorrinho latindo aqui. Sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem e à sua semelhança. Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Então está aí um texto da Bíblia que nos mostra que Deus, quando criou o homem, segundo a lenda, claro, isso não é verdade, são textos plagiados, é um mito. Na verdade, Deus nem existe, mas se você crer, você é um crente e você acredita que ele existe, então vamos lá. Aí eu pergunto a você, ele está no controle de tudo? Ou ele perdeu o controle? Porque ele diz aqui, né, o texto diz aqui que ele abençoou o primeiro casal e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. É para encher a terra. Nós atualmente estamos vivenciando uma população mundial de 8 bilhões de seres humanos. E segundo alguns dados da ONU, até 2100 nós atingiremos uma população de 11 bilhões de seres humanos. Você sabe o que é isso? Ou seja, já não temos água potável. O que nós temos de água potável para o consumo dessa população mundial é 1%. 1%. Um total de 97% de água que cobre a superfície da Terra, apenas 1%, né, 1% é disponível para o uso das pessoas, da população mundial. E dessa população de 8 bilhões de seres humanos, cerca de... Aí, vamos lá. Então, pessoal, deste total de 8 bilhões de pessoas no mundo, existem pelo menos 2,2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável para o consumo. Você sabe o que é isso? 2 bilhões e 200 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo para beber. E aí eu pergunto, vem o questionamento: se Deus abençoou e deu tudo para o homem, como pode? Ele mandou encher a terra. Será que é a terra planeta? Ou era a terra habitável no tempo em que o autor desse texto, dessa literatura, estava escrevendo? Porque pode ser que seja uma terra correspondente à região, ao país em que o autor estava escrevendo. Porque imaginemos que seja Deus que estivesse falando de verdade isso aqui, que está escrito em Gênesis 1:28. Então disse Deus. Então abençoou Deus e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus não estaria cometendo aí um ato de irresponsabilidade, porque ele falou isso antes da queda do homem ou foi depois? E ele não sabia que o homem ia cair, o homem ia lhe desobedecer,
ele teria que punir o homem e que por fim o homem iria tomar caminhos desproporcionais, porque a humanidade hoje é uma superpopulação absurda, levada em relação a, digamos, há 5.000 anos atrás. Hoje não tem mais alimento para todos. Diariamente, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer em suas casas. No Brasil. No mundo, esse percentual é muito maior. Então, a fome é uma realidade, a falta de água potável é uma realidade, falta de moradia é uma realidade, saneamento básico também, o índice de violência, de criminalidade, a taxa é altíssima no mundo, né? Imagina no Brasil. No Brasil é muito alto, imagina no mundo. E tudo isso nos leva a crer, partindo do pressuposto que Deus é soberano, que tem todo o poder em suas mãos. Ele perdeu o controle, porque a humanidade está abandonada. É um descalabro que a humanidade está passando. Então, eu trouxe esses dados, a falta da água potável, e para você ter uma ideia, tá? Deixa eu trazer aqui um dado sobre a fome no mundo, só para você ter uma ideia. Dados concretos. Olha só, preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção nesses dados sobre a fome no mundo. A fome atinge no mundo 9,8% da população global. 9,8% da população global é atingida, passa fome todos os dias. Ou seja, traduzindo isso em números, 820 milhões de pessoas no mundo não têm o que comer. Passam fome, morrem diariamente de inanição. Aí por aí você tira. Como é que você poderia construir um projeto, um projeto perfeito, com inteligência, que depois viesse a sair do seu controle, digamos, você sendo o autor desse projeto chamado Criação da Humanidade? Então perdeu o controle, não tem como passar pano aqui não, meu amigo. Se realmente existisse um Deus, criador do universo, da terra, da humanidade, como está no texto da Bíblia de Gênesis 1, esse Deus seria um Deus muito medíocre, falho, irresponsável e que não tem poder nenhum de controlar nada na vida, porque não tem água para todos, não tem comida, não tem moradia. E imagina o que vai ser no final desse século, né? Então, era isso que eu queria trazer para você nesse texto, nesse vídeo, para você analisar, para você refletir. Você que é um evangélico, você que crê em Deus, você que lê muito a Bíblia, quero que você reflita sobre tudo isso que falamos, tá certo? Deus perdeu o controle, se é que exista, né? Eu não creio, porque eu sou um ateu
ateu não crê em divindade nenhuma. E a gente está aqui para confrontar essa mentira, essa fantasia que domina, que cega milhões de pessoas no mundo inteiro. Mesmo essas pessoas que passam fome acreditam que existe um Deus maravilhoso, bondoso, um Deus que tem todo o poder, que pode, um Deus que sustentou Israel no deserto durante 40 anos, mas hoje ele não sustenta ninguém, nenhuma criança. Crianças morrem de fome todos os dias na África, crianças passando fome no Brasil, pessoas comendo da lata do lixo, pessoas que não têm onde morar, morando nas ruas, debaixo dos viadutos, das pontes, nos sobrados, nas calçadas, que dormem nas calçadas, em regiões mais frias como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Esses estados aí, quando chega na época do frio mesmo intenso, muitas pessoas, moradores de ruas, morrem de frio, principalmente os idosos. Então, veja só, e a gente não vê Deus nenhum, a gente não vê o Deus da Bíblia, que é tão cuidadoso, que se preocupa tanto, ele reagir em favor dessas pessoas. Quem realmente cuida dos moradores de rua, das pessoas que não têm água potável, quem cuida são outras pessoas. Eles são os nossos anjos. Eles é que são os nossos anjos. Quando a pessoa está doente, quem cuida da gente mesmo é os médicos. Com seus estudos, com as suas ferramentas, a ajuda da tecnologia, a ciência. Eles é que resolvem nossos problemas. E não Deus. Não tem Deus nenhum, de religião nenhuma, para cuidar dos nossos problemas, para nos ajudar nos nossos problemas. Então a humanidade está abandonada. A verdade é essa: a humanidade está abandonada, está entregue às traças, às baratas. Por isso, meu amigo, fica aqui o alerta: se cuide, cuide-se bem, cuide-se da sua família, cuide da sua família, cuide da sua saúde, se alimente de coisas mais naturais, procure fazer exercícios, procure manter a sua forma em dia, cuide também da água, da natureza, cuide da natureza, da natureza, né? Onde você vive, do seu habitat, onde você vive. Não jogue plástico, não jogue vidros, garrafas nos leitos dos rios, dos lagos, porque é tudo que temos, Não adianta você destruir tudo pensando que vai ter alguém por trás, um Deus com todo o poder, um super-herói que venha reconstruir tudo para você morar num paraíso, como as religiões ensinam. A religião ensina que vai ter um paraíso onde tudo vai ser mil maravilha, onde o leão vai brincar com a criança, onde a criança vai poder meter a mão na moradia, na cova onde está a serpente. Isso tudo é mentira, tudo mentira. Não existe. Isso aí é mito, meu amigo. Não existe isso, não existe essa esperança. A vida é só aqui. Acabou, acabou. Então se cuida, viva intensamente, cuide do seu próximo, cuide da sua família, viva com inteligência, aproveite os bons momentos, tá bom? Porque não terá outra vida além dessa. Se aqui nós já estamos largados, imagina se nós tivéssemos que contar com Deus para uma outra vida, para uma outra dimensão. Estaria ferrado. Estaríamos mais ferrados ainda. Tá bom? Então, tá aí o vídeo de hoje, De Frente com o Ateu. Ed Albuquerque trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, comente, compartilhe. E é isso aí. Até o próximo.